Boa noite. Estamos chegando mais uma noite de estudos, noite de terça-feira. Hoje, Livro dos Médiuns, que é o que iremos tecer algumas reflexões. Vamos estudando juntos para o nosso aprendizado. Vamos ver que os nossos companheiros já estejam chegando, participando conosco. Sim, já estão chegando. Que bom que nós já estamos juntos e vamos nesse instante agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus. André Luiz já está dizendo boa noite, que bom, André. Ivete também, Carlinhos, Cidinha, Adriana, Regiane, que bom. Beth, que está conosco também, Márcia, nossa companheira Tremembé, Ivete, Vera Melato. Amigos, sejam todos bem-vindos. É uma noite de encontro, uma noite de estudos, uma noite de reflexões. E nós queremos nesse instante, então, agradecer a Jesus a possibilidade desse encontro. Agradecer a Deus a vida. Agradecer mesmo neste momento em que estamos vivendo e experimentando vivências diferentes daquelas que até então conhecíamos. E assim, iremos retomar os nossos estudos. Boa noite, Tereza e Débora. Sejam bem-vindas. Nós estamos estudando na segunda quinzena de cada mês a obra O Livro dos Médiuns. E hoje, então, hoje e na próxima terça, veremos o Livro dos Médiuns. Eduardo, Batuba assistindo. Que bom, meus amigos, que nós estamos juntos mesmo. E nós vimos na última vez que estudamos o Livro dos Médiuns juntos, esse capítulo 23 que trata da obsessão. E nós vimos então que a obsessão do espiritismo é um escolho dentro da mediunidade por conta de que complica a comunicação, a vida do médium. E o que é então a obsessão? É um constrangimento. É que alguns espíritos mal intencionados, alguns espíritos perversos, alguns espíritos vingadores, outros que não simpatizam conosco, esses antagônicos, eles nos oprimem com pensamentos mais complicados, com vibrações mais pesadas, e isso é um ato constante, não é uma única vez, porque pode acontecer, né, uma única vez. Mas no caso aqui não é uma única vez, não. É algo que acontece com frequência, é constante, é persistente, algo que a gente não consegue se livrar muito fácil. E um alerta que Kardec faz no Livro dos Médiuns é de que os bons espíritos, esses não constrangem ninguém a nada, a coisa nenhuma. Quando há um constrangimento, quando há uma perseguição, quando há uma pressão sobre a pessoa, é indício de que nós estamos lidando com um espírito inferior e não com um espírito superior. Aí Kardec faz então um alerta para nós que existem diversas características para determinarmos obsessão ou não. E que é preciso, então, aprender a distinguir com precisão o que é que está acontecendo. E ele fala o que nós vamos observar. Primeiro, o grau de constrangimento. É algo sutil, é algo mais denso, é um constrangimento como uma prisão, um impedimento do próprio raciocínio. Como é esse constrangimento? E a natureza dos efeitos desse constrangimento, o que é que ele produz? Desequilíbrio, perturbações, doenças, insônias, enfim, mal-estar geral, mau humor. Se isso se torna algo constante, então aí nós vamos observando. E ele, para diferenciar a questão da obsessão, mostrando que existem 3 variedades de obsessão. A primeira variedade que ele coloca é a obsessão simples, o que chamaríamos
obsessão, um leve constrangimento, uma leve perturbação, porém que está ali como uma ideia fixa, algo acontecendo constantemente. Depois, num grau mais profundo, vem a fascinação, né? E por último, a subjugação. São graus de profundidade ou de intensidade do processo obsessivo. Com isso, nós vimos tudo isso a semana passada. Fizemos aqui só um rememorar o que é aquilo que estudamos, que visualizamos na semana anterior. Na semana passada, não. Na última semana que vimos o Livro dos Médiuns. E hoje nós vamos a partir, então, dentro desse capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que trata da obsessão, nós vamos ver o item de número 238, porque a partir daqui, Kardec começa a analisar e mostrar o que é uma obsessão simples, o que é uma fascinação e o que é uma subjugação. Então, por conta disso, ele vai trazer para nós informações a fim de que a gente possa aprender, a fim de que a gente consiga, então, fazer alguma coisa mais precisa, com mais conhecimento. Na obsessão simples, como é que ele define? É onde um espírito malfazejo se impõe a um médium. Então, nós estamos vendo de médium, estou vendo aqui o Alexandre chegando, a Cíntia, a Beth. Há um inoportuno, um inoportuno constante. É um espírito malfazejo, ele se impõe então ao médium. Como é que ele se impõe? Ele se intromete na vontade do médium, nas comunicações que recebe. Ele intromete na vontade. O médium não fica tão senhor assim das próprias comunicações. Então, no momento de uma comunicação, e quando nós estamos falando em médium e em comunicação, isso não está se referindo apenas ao momento de um trabalho mediúnico, como nós costumamos chamar. Não, médium será médium dentro e fora de um trabalho mediúnico, dentro e fora de um centro espírita. Nós já vimos que mediunidade é uma capacidade do ser humano, então, independente de religião, de crença, de classe social ou de local. E se é uma capacidade de captação de pensamentos outros que não os nossos próprios e nos tornarmos os repetidores desses pensamentos, não importa que forma vamos repetir isso, mas nos tornamos repetidores do pensamento, então nós estamos médium a todo tempo e podemos ter influências desse tipo em todo momento. E é por isso que muitas vezes nós vamos ver sim discussões que surgem por nada, pessoas com dificuldades de comunicação, de diálogo, e vão se impondo à vontade. Eu gostaria de dizer uma coisa e de repente está falando outra, que não tem nada a ver, que não é da vontade. Enfim, está ali sendo perturbado no seu raciocínio, na sua mente, no seu desejo. Ainda diz Kardec que esse espírito malfazejo, quer dizer, ele tem um desejo mesmo de fazer alguma coisa ruim, de perturbar. Esse espírito, ele impede que outros espíritos venham se comunicar. E muitas vezes ele substitui, no caso de um trabalho mediúnico, com evocação, ou seja, com o chamamento deste ou daquele espírito. Vamos supor, nós fazemos uma prece e pedimos que o mentor espiritual, que o nosso guia protetor, que o nosso anjo de guarda, e nomenclaturamos até, possa vir trazer uma palavra, um pensamento bom. Este espírito, ele simplesmente se assenhoreou do aparelho e ele finge ser aquele que evocamos. Então, por isso é complicada a questão da obsessão, porque ele impede e ele ainda vai substituir aqueles que nós estamos
intencionados em ter contato. Ele faz uma observação. Não há obsessão pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. Quer dizer, ser enganado por alguém que chega, vamos dizer, o espírito diz assim: ah, muito boa noite, eu sou o Dr. Bezerra de Menezes. Claro que quem não gostaria de ter uma comunicação desse espírito que viveu aqui como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Então, claro, gostaríamos uma criatura do bem, com um cabedal de conhecimento enorme, com um coração gigantesco, com uma proposta de trabalho sadia. Então, se Dr. Bezerra tem todas essas características e, de repente, vem alguém dizendo eu sou o Dr. Bezerra e faz fofoca da vida do outro, fala mal ou orienta de uma forma errada, ou uma piadinha, ou um sorriso falso, não é Dr. Bezerra. Pode ser outro Dr. Bezerra. Qualquer Dr. Bezerra. O Nordeste está cheio de pessoas com sobrenome Bezerra. É característico de lá, de onde era Dr. Bezerra de Menezes. E, no repente, qualquer um que tenha esse sobrenome, e por acaso seja médico ou qualquer outro título, ele pode dizer eu sou o Dr. Bezerra e a gente achar que está falando com Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, e isso não é verdadeiro. Boa noite para a Célia, para o Eduardo, que estão aqui conosco também. Então, meus amigos, pelo simples fato de nós sermos enganados, o espírito veio e contou alguma coisa e era mentira. Fake news do mundo espiritual. Pensa que não tem? Tem também. Tem aqueles que gostam de uma fake news no mundo espiritual. Esse povo todo que gosta disso aqui quando é encarnado, pode saber que quando desencarnar, se for dar comunicação, tomem cuidado. Porque lá vem fake news do mundo espiritual. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Maria Zarito, Caçapava junto da gente. Que bom. Perceberam? Ninguém muda porque desencarna. E, no repente, se gostamos disso, vamos do além, trazemos uma comunicação também mentirosa, também enganadora. Mas não é pelo fato de um médium dar uma comunicação, trazer uma comunicação do mundo espiritual, que é algo mentiroso, que não é verdadeiro, não é por isso que é uma obsessão. Kardec diz, o melhor médium está sujeito a isso, a ser enganado. Gente, aqui encarnados, olha, o que tem de criaturas enganando outras criaturas para tirar vantagem. Vendendo o que não existe, informando coisas erradas, aquele famoso 171 da vida continua. E muitas vezes a pessoa até honesta, boa e séria, cai no golpe daquela criatura. Quantos telefonemas, recadinhos e mensagens nós recebemos hoje em nossos celulares? Entre aqui para você arrumar o seu registro no banco tal, ou para você tá faltando atualizar alguma coisa e direciona você para um site. E a pessoa de boa fé, sem prestar muita atenção, ela acessa aquilo ali, o suficiente para que seja capturada toda a informação que aquele bandido queria para explorar o nome daquela criatura, a conta bancária, etc, etc, como nós sabemos. Então, mesmo o melhor das criaturas e no campo da mediunidade, mesmo o melhor médium, ele pode ser sim enganado, especialmente, diz Kardec, no início da sua trajetória mediúnica. O médium ainda verdinho para os trabalhos, aquele que está se iniciando nas tarefas mediúnicas. Não pense que não vai ser enganado. Não pense que vai conseguir espíritos maravilhosos se comunicando através da sua mediunidade. Não. Serão todos aqueles que necessitam e mais aqueles que gostam de fazer confusão. E o médium que ainda não tem percepção aguçada, firmeza na proposta de trabalho,
muitas vezes será enganado sim. Jane, boa noite. Vera, boa noite. Sejam todos bem-vindos. E vamos continuando. Eliana, o Batuba aqui conosco. Eduardo já apareceu, agora Eliana. Gente, é tanta gente conosco, de outras cidades, né? Que estão participando conosco desses encontros. Sebastiana, que bom. A obsessão, para ser caracterizada, então, ser enganado não significa necessariamente que ali está instituído um processo obsessivo. Não. Francine, que bom. Muitas vezes é só engano mesmo. Então, o que seria para classificarmos como obsessão, alguma coisa assim? É a tenacidade de um espírito do qual se consegue livrar. Há uma tenacidade, ele é constante, ele é aquela pedrinha de tropeço, ele é aquele que enrosca e está ali tomando conta, mas é possível se livrar, é possível afastar essa espiritualidade. Na obsessão simples, continuava Kardec nesse item 238 do Livro dos Médiuns. Gente, eu já falei para vocês, mas é sempre bom lembrar que nós fazemos assim um apanhado, tiramos dali alguns pontos de reflexão, mas o ideal é que vocês também peguem o próprio Livro dos Médiuns e leiam o texto e observem com mais atenção. Márcia, boa noite. E na dúvida, quem não tem Livro dos Médiuns, na nossa página lá, no nosso canal do YouTube, Marina Ferri, onde estão estes vídeos dos nossos encontros, também está em PDF, tem lá o Livro dos Médiuns, tem Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Médiuns, Nosso Lar, Boa Nova, Pão Nosso, todos esses, só não tem lá o Luz nas Trevas, mas todos os outros têm em PDF. Então quem não tem o Livro dos Médiuns poderá baixar de lá e terá em mãos a obra para ser estudada. Aqui nós vamos pincelando, vamos alinhavando alguns pensamentos. Mas voltando então ao que diz Kardec, olha, Júlia e Júlio César e Alexandre, a família penhorada participando conosco, graças a Deus, a gente só tem que agradecer, não é? Eu estou aqui com um ganchinho tricô, perceberam? Acabei de tirar, estava fazendo aqueles trabalhinhos que a gente faz para os idosos e as crianças, e às vezes a gente esquece. Muitas vezes eu já fui ao centro com isso aqui pendurado na blusa, a turma já nem estranha mais, porque a gente aproveita todos os minutos. Cláudia, boa noite. Então, na obsessão simples, diz Kardec, o médium sabe perfeitamente que está lidando com um espírito mistificador, quer dizer, enganador, que não se disfarça nem dissimula suas más intenções, seu desejo de contrariar. O médium, ele tem percepção e tem a mente ligada, e ele começa a ver, espera, tá vindo uma ideia, uma palavra, mas não é isso que eu estou sentindo diferente. Então ele vê, ele percebe, ele tem consciência. Quando se mantém vigilante, então se o médium está atento a isto, raramente é enganado. Porque ele já viu que a conversa vai rolar por caminho que não interessa. Sandra e Jacques, boa noite. E por conta disso, ele simplesmente não deixa vazar aquela comunicação, corta aquele link que estava estabelecido. Então, raramente é enganado. Essa observação é desagradável, inconveniente, por dificultar a comunicação com espíritos sérios ou com os da nossa afeição. O médium tem afeição a este ou aquele espírito, procura ligar-se a ele, e aquele que gosta de atormentar, vai atormentando para impedir esse contato. Então não é agradável você querer falar com alguém e o outro se intrometer na conversa.
E é algo desse tipo que acontece. É uma obsessão simples, porque ele persiste, ele não desiste, só o tempo, o diálogo, a prece, a vibração, a mudança do médium é que poderá impedir isso. Oi, Luci. Inclui-se aí as observações, as obsessões físicas, perdão. Então, vejam, nós estamos falando de obsessão como algo mental, como algo no campo da comunicação. Mas Kardec também fala de obsessão física. Quando ele usa essa expressão, algo físico, é algo do mundo, desse mundo de encarnados, dessa matéria densa. Cristina, boa noite. Então, é algo deste mundo de matéria densa. E o que seria, então, uma obsessão simples, física? Nós vimos que a obsessão simples seria perturbação. Perturbação da mente daquele médium. Ora, vai continuar sendo perturbação, só que agora são manifestações barulhentas e obstinadas. Então, pancadas, ruídos, barulhos que nós ouvimos no ambiente e que não deixa a pessoa sossegar. Ela tá quieta, daqui a pouco tem algo estalando perto dela, tem algo batendo perto dela que chama a sua atenção, que amedronta, que tira a sua paz, e isso pode demonstrar que ali se encontra um espírito obsessor, perturbando o equilíbrio. Rogério, boa noite, Beth também. Então vimos de início obsessão simples. Em seguida, num grau maior de aprofundamento, Kardec coloca no item 239 a obsessão do tipo fascinação. E nesse tipo fascinação, ele já inicia dizendo, ela tem consequências mais graves. Então, na obsessão simples, as consequências seriam perturbação, impedimento de um relacionamento com o espírito mais nobre, mais elevado. Nós teríamos até os ruídos no ambiente, mas apenas ruídos, nada que causasse qualquer prejuízo, só uma perturbação mesmo. Aqui na fascinação, as consequências são mais graves. Então vejamos que a fascinação, ilusão criada pelo espírito no pensamento do médium, paralisando sua capacidade de julgar as comunicações. Por isso é perigoso. Por isso a consequência é mais danosa. Porque o médium, ele fica impedido, ele fica bloqueado no seu raciocínio e não consegue perceber que ali tem qualquer coisa errada. Ele está tão encantado por um está vindo de um espírito para ele, que não percebe a maldade, não percebe, ele não consegue, ele acha que aquele espírito é uma maravilha. Capaz de colocar até como mentor, guia espiritual, e é um obsessor. E é um obsessor. Então nos diz Kardec, o médium fascinado não se considera enganado, por isso que é perigoso, porque ele vai achar sempre que ele está certo. Ele sempre é o dono da razão. Ele sempre é o melhor médium. As comunicações através dele são sempre lindas, espetaculares, maravilhosas e verdadeiras. Ele não acha que está sendo enganado de forma alguma. Ele jura de pé junto que aquele é o anjo da guarda. Então, ele está fascinado por aquela mente, por aquela aproximação, por aqueles fluidos, por aquela presença. Fascinado, encantado. O espírito consegue inspirar confiança cega. Por isso que o médium fica acreditando em tudo que aquele espírito diz. Confiança cega. Ele acredita piamente. Ele impede, assim, do médium perceber a mistificação, a enganação. Porque confiando, quem confia se entrega. A nossa confiança cega, muitas vezes, nos impede de ver defeitos nas criaturas, de ver maldade, porque a gente confia tanto.
Quantas vezes nós vemos pessoas dizer assim, mas eu confiava tanto, jamais acreditei que essa pessoa pudesse fazer isso. Eu não via o mal, eu não via essa intenção. Eu nunca percebi que essa pessoa tinha essa intenção. E é esse espírito que está ali perturbando. Gil, boa noite. Maria Cristina, boa noite. Então ele impede de ver que está sendo enganado. Também impede de compreender o absurdo daquilo que ele escreve. E Kardec coloca, ele escreve, porque a forma da comunicação que ele estava trabalhando na época era sempre a psicografia. Era sempre a psicografia. Então, por isso que ele fala, não compreende o absurdo do que escreve. As pessoas escreviam coisas horríveis e achavam que estava tudo certo, que era isso mesmo. Nós podemos colocar coisas absurdo do que fala, absurdo do que pinta, absurdo do que receita, do que diz que vê, do que diz que ouve. São absurdos que só aquela pessoa não entendeu. Ultimamente, por questão desses dias turbulentos que estamos vivendo, nós temos visto muitas mensagens psicografadas ou psicofônicas postadas nas redes sociais. Boa noite, Regina. E essas mensagens, às vezes, tão apavorantes e tão assim incisivas em datas, em acontecimentos e pintando os quadros de uma forma que, meu Deus, é uma coisa, a gente olha umas ilações que a gente diz, não é possível. Será que a pessoa não está vendo que isto aqui não serve? Mas a pessoa não vê. Ela tem aquele espírito como mentor do trabalho, o mentor da casa, o mentor dela, enfim, ela confia. Ela aceita com naturalidade e se dispõe a passar aquela mensagem, sem passar a mensagem por aqueles 3 crivos que Kardec sempre falou para a gente utilizar, né? É verdadeiro? É bom? Vai fazer o bem? É útil? Vai servir para edificar alguma coisa? Se for verdadeiro, se for bom e se for útil, tá tudo certo. Mas quando não responde ok para esse tripé, melhor segurar. É melhor parar. É melhor a gente pecar pela maior rigidez do que levar o caos às mentes humanas. É melhor se abster. E aí nós vamos observando Kardec dizendo que o espírito pode considerar, que leva a confiança cega, pode considerar sublime a linguagem, o médium considera linguagem maravilhosa. No entanto, é uma linguagem ridícula, absurda, que não diz nada com nada. E a pessoa fica entendendo que é maravilhoso. Gente, é cuidado, né? Branca, que bom que você hoje pode estar conosco. A Branca está com dengue e está aí de molho. Deus te abençoe e que o mundo espiritual amigo cuide de você. Que bom, hoje deu para você estar conosco. Os médiums simples ou intelectualizados não estão livres dessa ilusão. Veja que estar fascinado por alguma coisa não tem a ver com a nossa capacidade intelectual de termos conhecimento ou não, sermos alfabetizados ou não, sermos simples ou sermos esnobes. Não tem a ver com isso. Dentro da realidade do mundo, nós nos fascinamos por N coisas e nos fascinamos por N espíritos que se comunicam. Por palavras, por ensinos, somos fascinados. Então, existem neste grupo, e portanto todos estamos sujeitos à fascinação, espíritos ardilosos, espertos e profundamente hipócritas. Gente, quando eu vejo isso, me perdoe, mas diante de todo o quadro político que nós temos visto ultimamente, parece que eu enxergo um punhado de criaturas
com esta condição de enganar, de trazer o discurso conduzindo por caminhos outros, porque são ardilosos, arquitetam, planejam, são espertos, sim, são inteligentes. Até para ser um bandido de sucesso é preciso ter inteligência para arquitetar os seus crimes. São então ardilosos e profundamente hipócritas, fingidos. É aquele famoso santo do pau oco, lembram-se? É isso que nós vemos. É aquela criatura de duas caras, é aquela criatura que aparenta ser algo que na verdade não é. E passa uma imagem daquilo que verdadeiramente não é. Então, nós temos que perceber que não estamos lidando com criaturas curtas de inteligência. Elas podem, como o Gil colocou, não ter conhecimento e muito mais ainda ter falta de Deus. Porque se tivessem Deus no coração, teriam moralização, não agiriam assim para com os outros. Então, por conta disso, nós vemos que eles podem fazer este processo fantástico. Há um livro, eu gosto muito desse livro, é um livro pequeno, é da editora Ide, do Salvador Gentili, e o nome do livro é Liberação. Esse livro é um romance, uma história, mas ele conta com precisão, com experiência em trabalhos mediúnicos do Salvador Gentili, ele conta como se fosse um romance mostrando um espírito que durante a noite ele hipnotiza uma jovem para que no dia seguinte ela proceda exatamente como ele deseja. Ele não é inimigo dela, ele é inimigo do pai dela. Então, e o comando dele é muito interessante, é o comando hipnótico mesmo. Quando ela fosse, ao acordar, fosse fazer a sua higiene e ao olhar no espelho, o comando entraria em ação e a partir dali ela se comportaria de conformidade com aquilo que ele programou para causar turbulência na família, no lar, especialmente com o pai. É um livro ótimo, porque ele mostra essa questão e ela assim, ela vai se entregando a uma fascinação por esta mente que a conduz. Ela se entrega nesse comando. Então Kardec fala das consequências graves para o médium, né? O médium fascinado. Ele ilude e dirige a vítima como a um cego. Então o espírito ilude o médium e vai conduzir esse médium guiando para onde ele quer, como a um cego, conduz pelos caminhos que ele acha interessante. Cristiane, boa noite. Podem levá-lo a aceitar doutrinas das mais absurdas e teorias falsas, como se fossem expressões da verdade. Gente, e olha, nós precisamos ter muito cuidado. Nesse campo da comunicação, do campo da espiritualidade, não é um campo de religião, esta ou aquela que terá o domínio. Médiuns sempre existiram, as comunicações sempre se fizeram, a Bíblia relata 1 milhão de comunicações espirituais, boas e ruins, em várias situações, mostrando que é uma realidade. Mas aquele espírito maldoso, mal intencionado, que domina uma mente, ele pode fazer com que aquele médium aceite doutrinas mais absurdas. E aí vai crescendo e o médium vai entrando por aquele caminho com doutrinas complicadas, que não tem sentido, que não tem razão de ser e não tem nenhum objetivo maior de auxílio a ele, ao próximo, ou de seguir as regras morais da lei do amor, que é a lei de Deus,
ou do Cristo para os cristãos. Não tem. E o médium vai seguindo e aceitando teorias estapafúrdias, teorias absurdas, como se fossem expressões da verdade, e vai bater o pé e vai bater o martelo que aquilo é verdadeiro. A mente está dominada por aquela ideia. Podem então arrastar os médios a situações ridículas diante dos outros, comprometedoras e até perigosas. O médium pode ter atitudes, pensamentos, palavras ridículas, envolver-se com o comportamento de uma doutrina qualquer que seja estabelecida, que é algo assim comprometedor e até perigosa, porque nós vemos ainda nos dias atuais determinados comprometimentos mediúnicos que até sacrifícios humanos são exigidos. Então são coisas perigosas que nós temos que ter bom senso. Nós temos leis. Tânia, boa noite. Eu não disse boa noite para você hoje. Herculano Pires, ele faz uma nota de rodapé sobre esse assunto, dizendo a respeito de livros comprometedores, psicografados ou sugeridos por escritores vaidosos. Veja, a mente daquele médium escritor, livros chamados mediúnicos, ou até os livros são sempre inspirados, trazem coisas comprometedoras, psicografias ruins, desnorteando o caminho, desvirtuando. E isto é porque ele está influenciado dentro desse clima de fascinação. Aquele espírito que está ditando a obra para ele o fascinou de tal forma que ele vai escrevendo e colocando num papel coisas muito ruins. O papel aceita tudo, gente. Impressora, livraria, elas também colocam tudo à venda. Uma editora, né? Dependendo, hoje há uma facilidade que o próprio escritor pode contratar a editora e ele faz lá uma leva de livros e se dispõe a vender, e a gente vai ler a obra, nem compensa o papel que gastou, de tanta coisa imprópria que está ali, indevida, ideias absurdas. Também cita Herculano Pires, não só então para a escrita, mas pregadores e dirigentes que se consideram devidamente assistidos para criticarem a doutrina e reformularem os seus princípios. Porque a doutrina espírita foi trazida pelo mundo espiritual e está ali toda registrada nas obras que nós chamamos obras básicas da codificação. O Livro dos Médiuns é um deles, uma dessas obras. E acontece que existem criaturas que dizem, não, isso aqui não serve mais, isso aqui tem que ser mudado. Não é mudado, nós recebemos a base. Nós podemos ter informações ampliando esta base, dando uma visão maior, mas sem perder a essência. Porque o dia que nós quisermos mudar aquilo que foi trazido pelo mundo espiritual, cuidado! É uma fascinação enorme. Esse dia está dizendo, está cheio, infelizmente, e é verdade. Olha, pregadores e dirigentes que querem fazer diferente e que se acham assistidos por espíritos superiores e estão prontos às críticas, à mudança, o que não é bom. Se ele quer fazer algo diferente, cria nova doutrina, cria uma nova filosofia de vida, cria uma nova religião, uma nova igreja, ele é que sabe. Mas não queira mudar aquilo que pertence a uma outra tradição com um lastro tão forte. Nós não temos o direito disso. Nós podemos, em cima desse lastro, ampliar, pensar e expor o nosso pensamento sem desvirtuar.
No entanto, se eu quiser fazer alguma coisa diferente, é melhor sair criando e arranjar seus próprios adeptos e tratar de fazer uma religião nova no mundo. São tantas. O mundo vive cheio disso, de mudanças desse tipo. Então ele chama atenção para isso. E Kardec fala a respeito ainda da fascinação, dizendo que esses espíritos só podem enganar e se impor usando máscara e uma falsa aparência de virtude. E é isso que Jesus, com certeza, falou. Boa noite, Drauzio. Com certeza, Jesus falou de não é o que entra pela boca do homem, é o que sai. E que nós tínhamos essa falsa aparência de humildade, quando na verdade não é assim. E às vezes a gente vê por conta de tradição religiosa, porque aprendemos assim, até como sinônimo de respeito, comportamentos que fala mais baixo, olhar mais sem enfrentamento, é uma postura mais recatada, mas é tudo algo naquela vivência que não é a realidade da pessoa, que se você encontrar ela ali fora, ela estará totalmente diferente daquilo que ela se mostrou. Então, esses espíritos inferiores, maldosos, malfazejos, que querem ganhar campo, eles nos observam e percebem como é que nós somos de verdade e qual é o nosso ponto fraco. E se perceberem em nós essa fragilidade, porque eles se mostram bonzinhos, vão levando na conversa e nós vamos nos enganando. Trazem palavras como caridade, humildade e amor. E serve isso para, na palavra, alguém dizer: eu venho em nome da caridade, eu venho em nome do amor, trazer uma mensagem, eu venho pedir a vocês que auxiliem. Isso é um tratamento que a gente diz: nossa, essa pessoa é boa, essa pessoa merece a minha atenção. Boa noite, Silvia. Abraço para a Zélia. E então, quando nós vemos assim essa fala, ele ganha a nossa confiança. E a partir dali vai dominando a situação, vai ganhando campo e dominando a situação. Temem pessoas que veem as coisas com clareza. Então, quando eles percebem de alguém que não está se deixando enganar, que fica com o pé atrás, que está atento, não à fala apenas, mas às energias, a vibração, a aproximação, as sensações, tudo que ele está trazendo, ele não gosta, ele teme ser descoberto e ser desmascarado. Então, a tática que eles usam para não serem descobertos é afastar o médium que eles estão usando, aquele seu intérprete, de quem possa abrir os olhos dele. Então, se eles percebem que aquele médium que ele está sendo dominado, João Renó, boa noite, aquele médium está sendo dominado, aquela criatura, o que ele faz? Ele dá um jeito de tirar de perto daquele que poderia abrir os olhos, poderia fazer ver diferente. E aí a pessoa dá uma desculpa, se desagrada por alguma razão e se afasta. Então vimos que a fascinação é mais complicada que a obsessão simples, sim. E aí vem o terceiro nível, que é a subjugação, que Kardec coloca para que nós possamos entender, que é o envolvimento que produz a paralisação da vontade da vítima, fazendo agir malgrado o seu desejo. A vítima está então sob jugo. Ele colocou a vítima sob um jugo. Está conduzindo, ela está prisioneira. E ela passa a agir sem a sua vontade, é independente da sua vontade. Aqui estão pensando em o caso João de Deus. Esse mereceria outro comentário. Provavelmente ele sofreu sim processo de fascinação
Eu não acredito, no caso dele, subjugação, mas acredito na fascinação pelas entidades, e isso é em razão do seu próprio caráter, da sua própria personalidade. Então, como a gente diz, junta a fome com a vontade de comer. E aí as coisas se desenrolam dessa forma triste que nós vimos quando teria tanta possibilidade de ajuda ao próximo que não foi valorizada, infelizmente, e vamos torcer que essa pessoa possa repensar o seu existir. Se não dá para voltar lá e consertar todos os enganos cometidos, quem sabe na próxima encarnação começa-se de uma forma melhor. Mas voltamos aqui então à subjugação. A pessoa está totalmente em poder destas criaturas, dessas mentes. E aí Kardec traz duas qualidades de subjugação. Lá ele falou de obsessão mental e física com movimentos e barulhos no ambiente, perturbações físicas, materiais. E aqui, neste caso da subjugação, ele vai falar da subjugação moral e a subjugação corpórea. Dois tipos também. A subjugação moral. O médium é levado a tomar decisões frequentemente absurdas e comprometedoras, que, porém, ele considera sensatas. É absurdo e ele está achando tudo certo, tudo normal. Então, é uma espécie ainda de fascinação, essa subjugação. Ele não tem mais autonomia, ele está indo comprando aquela ideia e avançando naquele campo. Mas a subjugação corpórea é quando o espírito age sobre o órgão material. Aí sim, olha, provocando movimentos involuntários. Como é que um espírito age sobre órgãos corpóreos, órgãos materiais? Pelo sistema nervoso. Eles comandam os movimentos dos músculos, dos nervos. Aí sim é como se fosse mesmo aquele marionete de fiozinhos, conexões que vão levar a este movimento. Então ele diz a respeito desses movimentos voluntários. Primeiro, ele cita novamente o médium escrevente, que era da sua época, e ele fala da necessidade incessante de escrever. Aquela criatura quer escrever o tempo inteiro, todo o momento, inclusive na falta de caneta ou lápis e papel, ele quer escrever com o dedo no ar, na madeira, na parede, em qualquer lugar. É uma necessidade que ele não controla. Também, nessa subjugação corpórea, pode levar o médium a atos ridículos. E ele conta um exemplo de um homem, e ele diz que era um homem que não era nem jovem e nem belo. Então a gente imagina um senhor, não tão bonitinho assim, né? Não tão agradável de ser visto. E este homem está dominado, sim, por um tipo de obsessão. E é interessante, certa vez, ele diante de uma jovenzinha, bonita, etc., mas que ele não tinha o menor interesse por ela, não tinha interesse nenhum, ele é obrigado, ele é dobrado e cai de joelho e pede ela em casamento. Diante dos amigos, diante de família. Outra vez, na rua, ele sente um peso muito grande nas costas, uma força muito grande atrás dos joelhos, e ele se dobra, é obrigado a beijar o chão, na rua, na terra, diante de todas as pessoas. Ele não tinha força para resistir a esse ímpeto, ele não tinha força. Isso era uma subjugação corpórea. Havia um espírito dominando como se ele fosse esse marionete. E aos olhos dos amigos, ele estava passando por louco. Achavam que ele tinha enlouquecido. Na verdade, Kardec, ele não tinha nada de louco, porque ele tinha consciência do ridículo que ele estava passando e estava sofrendo muito por causa disso, pelas situações desagradáveis.
Então, Herculano Pires coloca uma nota para todos nós, e agora vamos pensar, hein? Sem exageros, mas vamos pensar. Ele coloca manias, trejeitos, esgares, tiques nervosos e estados permanentes de irritação provém, em geral, de subjugação corpórea. Tique nervoso, mania, toque, transtorno obsessivo compulsivo, olha o nome, obsessivo compulsivo. Nem sempre é obsessivo da própria pessoa. Vai ver, tem mais um ajudando. Mas tá pra gente ver que às vezes a pessoa não controla determinados tiques, não controla determinados esgares, movimentos, se não há uma razão física, neurológica, muscular, enfim, uma razão que a medicina possa encontrar, o que se faz supor é que ela está mesmo sob domínio de algum espírito que está brincando o tempo inteiro e está subjugando isso. O bom é que neste caso, muitas curas são realizadas nos trabalhos espíritas. Muitas curas. As pessoas conseguem se livrar desse estado, olha, é um estado permanente de irritação. Esse estado, essa coisa ruim que vai se acentuando, num trabalho mediúnico é possível, então, ajudar a pessoa através do diálogo com esse espírito que se manifeste, a pessoa partindo para a prática do evangelho, o evangelho no lar, o passe, a oração, tudo isso vai desvinculando isso que foi criado. Bem, aqui nós encerramos o item 240. Ficamos ainda com o último tipo de obsessão para a próxima semana, que será a possessão, e vamos em frente, se Deus quiser, na próxima semana. Lembrando que nossos estudos estão lá no canal do YouTube, Marina Ferri, bem como as obras da codificação em PDF, para quem assim o desejar. As obras que nós estamos usando para as nossas reflexões estão lá. E amanhã, se Deus quiser, quarta-feira, nossa noite do Pão Nosso, nossa noite de Evangelho, estaremos aqui às 8 horas, se Deus assim o permitir. Também na quinta-feira, com a Água Viva, estaremos com as palavras do Boa Nova. Ainda temos 2 noites nessa semana para os nossos encontros. Pedimos a Deus que abençoe. Podem olhar também aí na página do Grupo de Apoio aos Estudos Espíritas no próprio Face, a Cíntia tem colocado lá também. E assim nós vamos encerrando nosso encontro de hoje. Que ele tenha servido a todos nós como alerta, como cuidado que nós precisamos ter com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nosso modo de agir e pensar, porque é isso que vai nos dar o contato com o mundo espiritual equivalente ao nosso. Alda está tão longe, lá em Mococa, e nós estamos aqui pertinhos, ligados pelo coração. Arlete, que bom, Gilda, José Maria também, olha, o Batuba está crescendo aqui na nossa turma. Gente, fique com Deus, Jesus abençoe a todos, que a espiritualidade amiga possa nos amparar nas nossas necessidades e iluminar a consciência. Nós temos pedido tanto de todas as criaturas, muito especialmente a dos nossos dirigentes da nação, para que eles encontrem pontos de conexão entre si e solução para as dificuldades que o nosso país está enfrentando. Que Deus abençoe, que Jesus ilumine. E eu vi que tem alguma pergunta aqui, depois eu vou olhar e me comprometo a responder, particularmente lá nos registros que ficam. Boa noite, Deus abençoe, fique com Deus, Jesus ilumine a todos e proteja cada lar de todos que aqui estão conosco. Que Deus nos ilumine.